Não há Deus tão grande quanto. Aleluia. A presença do Espírito Santo nesse lugar é visivelmente sentida. E este poder vai nos atingir. A unção vai nos tocar. E aonde estiver parada, os corações que abrigar, esse poder vai transformar. E o que está torto se endireitará. Você crê nisso? Amém. Louvado seja Deus, podeis assentar. Queridos, há um ano atrás exatamente eu falei sobre Deus recolher as lágrimas no odre. Faz um ano que eu preguei sobre isso. E eu estava em São Carlos, eu vim ontem à noite, porque tinha que estar aqui hoje, adorando. Não porque era obrigação, mas porque era um prazer estar. Certamente nós poderíamos ter passado, mas é tão bom estar na casa do Senhor. E ontem eu sentei e a palavra que eu tinha preparada, poder da atitude, e eu ia falar sobre o livro de Jó. Mas havia uma coisa me incomodando e eu lembrava dos pedidos, eu lembrava que faz um mês, falta ainda uma semana para terminar o ano e foi um ano difícil e que nós devíamos falar novamente sobre lágrimas no odre. E eu quero te dizer, porque a palavra de Deus se renova certamente, eu não sei se vou falar da mesma maneira que eu falei há um ano atrás, porque dificilmente é impossível. Mas você vai ter oportunidade de reprisar isso ouvindo, porque está sendo gravado todas as mensagens. E muitos assistiram ou tiveram oportunidade de ouvir, e muitos talvez não tiveram oportunidade de ouvir. E muitos que eu digo, aqueles que estão acessando e estão vendo as palavras que são poderosas e coisas grandes estão acontecendo. Então eu creio que Deus tem um propósito. E no meu coração isso se aquietou, porque eu sabia que realmente era isso que Deus tinha que falar hoje, da maneira que Ele quer falar. Então não sejamos críticos muitas vezes dizer, puxa pastora, você fez isso porque era mais fácil. Não, eu não creio que seja mais fácil, porque ser canal de Deus é uma coisa muito difícil, porque você tem que se colocar numa postura de abençoador. E esse canal ele tem que estar livre para que Deus possa agir. E nada é fácil. Mas eu creio que a presença do Espírito Santo vai trazer esta palavra carregada da unção que lhe for colocada, e ela vai ser colocada nos corações. E onde há necessidade para que ela seja empregada, ela fará o efeito a que foi destinada. Eu creio nisso. Você pode dizer amém? E você tem liberdade de adorar o Senhor e de realmente exaltar o nome dEle. Eu falei não só um ano atrás, mas eu vivo falando isso todo culto. E eu falei, Jesus do céu, que raio é esse? Que todo culto eu estou falando, lágrimas no odre, lágrimas no odre, lágrimas no odre. E eu falei acho que 50 mil vezes isso aqui. E hoje o Senhor está falando. E eu volto a falar sobre isso em nome de Jesus. Amém? Quero te dizer, meu querido, que você pode abrir a sua Bíblia no Salmos. E nós vamos ler o Salmo 56, verso 8. É a partir daqui que nós vamos começar, mas certamente nós vamos ter muitos textos que nós vamos ler. Amém? Temos umas 3 horas por aí. Oh, glória a Deus. Olha, Paulo estava pregando lá, passava de meia-noite e o Eutico lá caiu da janela. Ele não se constrangeu. O apóstolo Paulo era porreta, né? Ele nem se tocou que o povo estava cansado de ouvir. Ele tinha um recado da parte de Deus. Ele falou, tudo bem, eu ressuscito esse morto, mas vamos subir de novo e vamos para a palavra. E eu não sei, a coisa se estendeu até a madrugada. Já era madrugada quando houve a morte do Eutico lá, né? Salmo 56, verso 8. Antes de ler, domingo que vem é o último dia, já é o primeiro dia do ano, de ano 2015, primeiro culto do ano de 2015, primeiro domingo do mês. E nós costumamos fazer Santa Ceia, e eu conversei com o pastor Carlinhos, e nós nos entendemos
Bênção, não consegui falar com ele hoje. Ele estava fugindo de mim, viu? Ainda vindo pra cá, viu? Ele desliga o telefone para não falar comigo. Eu já descobri isso, eu estou sentindo isso. Mas eu já vou perdoá-lo aqui. Ô pai, brincadeirinha. Então é com você. Então é isso aí. É comigo mesmo que ele não quer falar. E eu até mandei, eu falei assim, olha, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Ligo na mulher, é eu, o problema sou eu. Não é assim que as pessoas fazem? Mas eu sei que nós temos um canal aberto. E nós combinamos que nós vamos fazer a Santa Ceia no segundo domingo. Porque dá tempo das pessoas voltarem, tem gente que perdeu a Santa Ceia. Segundo, você não voltar? Oh, Deus é eterno. e nós vamos fazer o culto domingo que vem à noite. Amém? Então domingo que vem é à noite. Amém, igreja? Nós vamos colocar lá na internet em caráter especial. Mas eu dou Santa Ceia para vocês depois que vocês voltarem. Feito? E aí no segundo a gente vai fazer de manhã a Santa Ceia. Tá bom? Queridos, vamos ler a palavra? Diz assim: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? E na versão internacional, nova versão internacional, NVI, diz assim, e eu gosto dessa fala mais com a gente, porque é mais atual: registras tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Essa é uma declaração, é uma profecia, é uma palavra profética da parte de Deus, que Ele diz que o nosso lamento, o nosso choro, as lágrimas que são derramadas dos nossos olhos, em virtude do massacrar da nossa alma, das dificuldades que nós passamos, e não é fácil. O ano de 2014, eu creio que não foi um ano fácil, foi um ano de muita frustração, foi um ano difícil, e para muitos foi bom, mas para muitos foi um ano de desavenças, foi um ano de dor, e muita dor foi registrada, muitas coisas ficaram aquém daquilo que esperávamos. Então, de modo geral, eu creio que o que Deus tem para dizer para você hoje, e eu entendi, é exatamente isso, porque o ano está se findando. E talvez muitos falam: puxa vida, as tuas promessas, elas são reais, e eu acreditei nelas, Senhor, e vivi o ano acreditando que isso ia acontecer na minha vida, e está extinguindo, e eu não consegui, e as minhas forças estão se esvaindo, indo embora. E eu quero te dizer que a palavra de Deus, o que Deus tem para dizer hoje, que isso é uma promessa dele, e o único que não falha naquilo que fala é Deus, né? Nós falhamos. Quantas vezes a gente fala e não faz? Quantas vezes a gente promete e não cumpre? Mesmo sabendo que a palavra de Deus diz: não faça voto de tolo, mas se fizer, cumpra. Mas Deus fala e faz. E muitas dessas profecias, lá no livro de Isaías 25:8, tem outra profecia dizendo assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará Deus as lágrimas de todos os olhos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Essa profecia que nós lemos aqui no Salmo está registrada também no livro de Apocalipse. Assim como muitas profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequias e de Zacarias do Velho Testamento estão lá citados num contexto de falas e palavras de forma literal. Então, quando eu falo assim de forma literal, é da mesma maneira que você está falando, é aquilo. Agora, eu creio que esta palavra citada aqui, eu creio e vou provar isso, que é o que Deus quer nos falar, que isto não é de forma literal. Como foi citado no Apocalipse, está junto com outras. Isto aqui tem conotação espiritual também. E Deus quer que nós entendamos isso, para que nós possamos passar este ano e entrar em 2015 confiantes em Deus.
E ainda nesse restinho que falta, esperar que de repente Deus possa fazer algo que está aqui pedido. E nós no primeiro culto, pastor, vamos incinerar isso. Então seja, primeiro culto de 2015, nós vamos incinerar esse pedido. Então se você tiver ainda algum pedido, você pode escrever que no final nós vamos orar. E nós vamos esperar mais esta semana. Mas deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E eu entendi por que essa palavra realmente tinha que ser repetida. Quando o Senhor diz que Ele vai tragar a morte para sempre, a morte na Bíblia é morte eterna, é vida sem Deus. Mas a morte, no sentido literal que nós conhecemos, ela nos traz tristeza. Hoje a dona Cida passou do Senhor. E eu fiquei sabendo agora e fiquei triste. Porque ela é uma pessoa que a gente via aí, sempre olhava a igreja. Sempre ia, falei, ó Senhor. Ela sempre olhou esse lugar. Ela sempre cuidou, ela sempre teve um carinho muito grande por este lugar. E segundo o que eu ouvi e passar, o Juninho me passou, é que ela estava falando com o pastor e ela fechou os olhos e partiu. E eu creio que agora ela já está com o Senhor. Ela está com o Senhor. Mas a morte, ela deixa dor. Ela traz lágrimas. É impossível abolir as lágrimas da vida da gente. É impossível abolir o luto. É impossível querer viver uma vida nessa terra sem dor, sem tristeza, sem aflições, sem luto. Deixa isso ministrar no teu espírito. Porque nesse mundo o maligno impera. E enquanto essa promessa que o Senhor fez, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele diz assim, que as coisas nós não lembraremos mais. As coisas passadas são essas coisas que nos traz dor. Mas enquanto isto não aconteça, enquanto essa promessa não se cumpra, quando Ele enxugará definitivamente as nossas lágrimas, e não haverá mais dor. Tem uma música que diz: não haverá mais dor, tristeza e horror. Mais ou menos isso. Só haverá de Deus o grande amor. Ai, que gostoso querer viver isso. Não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais horror. Não haverá mais frustração. Não haverá mais. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós ansiamos por viver isso. Mas enquanto isso não acontece, Deus quer falar para nós hoje da forma bem contundente que nós podemos lidar com isso, da maneira que Deus quer que nós lidemos, e aprendamos a fazer a coisa certa quando a dor chegar, quando a tristeza chegar, quando eu precisar de consolo. E aí nesse texto em Salmos diz que todas as nossas lágrimas são contadas. Ele tem consciência disso. No livro de Apocalipse, capítulo 7, 13 ao 17, há uma promessa muito clara. E no próprio livro diz, olha lá, vamos lá, 7, 13 a 17. Diz assim, isso é uma promessa. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terá fome,
nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Ah, louvado seja Deus. E logo um pouquinho na frente, no verso 21, no capítulo 21, no verso 4, ele diz de novo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Por isso essa música: não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, só haverá de Deus o grande amor. Isto vai acontecer. Você crê nisso? Isto é uma promessa de Deus. Então, se nós tivéssemos que viver nessa vida ainda só esperando que essa promessa se cumprisse, isto vai se cumprir. E se Deus não fizesse nada por nós, isto só serviria de alento para aqueles que creem, para aqueles que são movidos pela fé, para aqueles que tropeçam, mas vão semeando, chorando e esperando colher com alegria, porque a palavra de Deus também nos promete isso. Queridos, o Evangelho é para aqueles que creem. O Evangelho do Senhor se cumpre na vida daqueles que têm atitude de fé. E muitas vezes nós queremos conseguir e não temos atitude de fé. E o Senhor quer falar com você nessa última semana, que é o terceiro ano de 2015. E talvez o Senhor possa voltar em 2015, porque agora é só lucro. Ele quer que você viva da maneira que Ele espera que você viva. Você está disposto? Amém? Você pode falar: Senhor, talvez eu tenha uma atitude de estar disposto. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir acertar todas. Porque acertar todas é difícil. O sangue sobe, a ira vem, você morde a toalha, você morde os dentes, você fica até com uma TM. E aí você olha para o céu, conta até 10. O Senhor foi mal, estou voltando. É assim. Nem sempre alegre, muitas vezes frustrado. Mas eu vou te dizer, o que nós ganhamos por conta desse comportamento. Isso não é fácil fazer, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E se você quer viver as promessas de Deus, você tem que aprender a viver dessa maneira. Não como palhaço, porque nós não somos bons. Temos o DNA de Cristo, então temos que viver como Ele. Amém? Acho interessante quando ele diz: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Esse texto em Salmos é fantástico. E o texto fala assim: ele não só contou, mas ele fez outra coisa. O que ele fez? Ele recolheu as lágrimas no odre. Nós temos um Deus, querido, que não só tem, que não tem esquecido de nós em nenhum momento. Ele não tem esquecido de nenhuma das nossas lágrimas. Ele está dizendo isso. Você precisa crer nisso. E a Bíblia poderia só fazer esta afirmação e parar. Mas eu acho interessante no livro de Salmos que ele continua: eu tenho visto e eu tenho recolhido. Aí a coisa muda de figura. E a primeira coisa que eu quero falar desse texto, e que chama atenção, até que se cumpra a promessa do Senhor de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, é a questão do odre, que muitos já sabem o que é. E eu sabendo, eu fui pesquisar isso de novo. E volto a falar para você: o odre não é usado na nossa cultura. Não é um linguajar comum na nossa cultura. Mas quando Jesus falou isso, quando Deus falou isso, através do profeta Isaías, o povo que estava recebendo essa palavra sabia
o que ele estava dizendo. Estava dentro do contexto deles. Amém? Então hoje, como não faz parte da nossa cultura, o odre, ele era comumente usado para colocar água. Mas em muitos livros da Bíblia, Novo Testamento inclusive, quando Jesus fala, não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre vai estourar, você vai perder o odre e também o vinho, mas se coloca vinho novo em odre novo. E eu não entendia muito isso, e talvez você não entenda, mas é uma pregação que não é isso, mas só para você entender, a conotação é que o vinho também era colocado em odre. Além de ser algo para colocar água, também era um recipiente para colocar o suco da uva esmagado. Eles esmagavam a uva num lagar. E ali espremiam. E esse odre era feito de... É outra mensagem fantástica, um dia eu vou pregar sobre isso. Com pele de cabra, de animal caprino. E o caprino é um animal ruminante. Então tem toda uma conotação. É isso que eu acho fantástico a palavra de Deus. A palavra de Deus, o que renova na nossa vida é a ruminação da palavra de Deus. O vinho simboliza alegria. Na Bíblia toda, o vinho tem uma conotação de alegria. Então, quando é colocado no couro do animal caprino, e que ele é um ruminante, um animal ruminante, o Senhor quer que realmente tudo isso seja reverberado na nossa vida. E ele vem e fala assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Quando eles colocavam o suco de uva, era um animal todo, queridos. Pensa numa cabra. Cabra é grande. Eles pegavam o couro dessa cabra e eles lacravam. O pescoço da cabra ficava como um gargalo de uma garrafa. Então, ali servia para colocar, despejar todo lacrado, o couro todo de uma cabra, colocava o suco da uva. Lacrava o pescoço, seu odre, e deixava ali, lacrado. Aquilo passaria por um processo de transformação, porque aquilo iria fermentar. E sabe o que acontecia? À medida que ia fermentando, esse couro ia esticando, ficaria uma cabra bem gordinha, né? Esticava o seu limite, por causa da fermentação, e passava por um tempo essa fermentação. Quando parava de esticar e estava lacradinho, era o resultado de que ali um vinho estava pronto para ser bebido, um vinho bom. Ele passou já pelo processo de transformação. E é interessante que o vinho ia sendo usado. E quando Jesus vem e fala, não coloque vinho novo em odre velho, porque aquele odre já foi usado, e ele vai ressecando. Então, enquanto tem vinho naquele odre que já passou pelo processo de transformação, é um vinho bom, e demora tempo para acabar. Só que quando acaba, na palavra de Deus diz que vinho tem conotação de alegria. Acabou-se a alegria. E ele vem e fala, não coloca vinho novo em odre velho, porque é o seguinte, o vinho novo colocado, ele vai estourar aquele odre. E o Senhor estava dizendo assim, olha, você tem que estar sempre preparado para receber coisas novas de Deus. E quando o vinho acaba, quando a alegria acaba, você tem que estar preparado para receber de novo a palavra de Deus, que vai passar por um processo na sua vida, vai ruminar, vai reverberar, e você vai inflar, mas vai tornar em alegria tudo aquilo. Você está entendendo qual é a conotação? Então eu tenho a certeza que isto que está colocado aqui tem uma conotação espiritual. Amém? Hoje você está entendendo por quê. Então esteja pronto. Muitos com vinho bom se acomodam com as coisas boas, se acomoda que está dando tudo certo na vida, não está dando nada errado, e o crentão vai passando o tempo. Oh, aleluia! Aí começam a pregar o evangelho de que tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Olha, Cristo no barco tinha um temporal. Os discípulos não estavam nada bem, Cristo estava no barco.
Devia estar bem, porque temporal o preço do barco. Amém? Então, vem para Jesus que seus problemas são. Queridos, vem para Jesus. Vai ter lágrima, vai ter dor. Mas também você não vai ser como prego levando sempre na cabeça, né? Deus quer ensinar que nós não vamos viver a vida toda como prego levando na cabeça, querido. Nós vamos ter momentos de dor. E nos momentos de dor, Ele quer ensinar como a gente deve proceder. Amém? Você está me entendendo o que o Senhor está querendo falar? Não deu certo. Você está aqui frustradão. Você está aqui cansado. Você está aqui falando que queria um pouco d'água. E eu quero mesmo. Bem geladinha. Mas vai dar certo. Tem uma postura. Eu falei, está aqui. Ô Jesus, eu acredito que esse copo aqui teve o mesmo poder que a chave do céu. Que subiu. Eu não vi mais. Não tem mais onde procurar. Eu fui embora o que eu perdi. Eu subi com ela. Desapareceu. Obrigada, viu, Edson? Desculpa. Nem vi. Eu acredito, queridos, que nós precisamos entender hoje como lidar. Ou como essa questão que o Senhor quer que nós aprendamos. Então nós entendemos o odre, não entendemos? Você entendeu? Amém? Você entendeu? Agora nós vamos entender a questão das lágrimas. Aleluia. O Senhor diz que como o vinho tem a conotação de alegria, e esse vinho só passa a ser vinho depois do tempo da fermentação, do tempo que ele ficou ali lacrado. E a palavra de Deus diz que ele transforma, ele torna a nossa tristeza em alegria. E tornar significa transformar, substituir, mudar de estado. Vocês estão entendendo? Tornar, substituir aquela situação de tristeza, a mesma substância, o mesmo problema que trouxe dor, no caso, o suco de uva deixa de ser suco de uva para se transformar em vinho, em alegria. Lágrimas no odre, lágrima, resultado de aflição, para esmagar a tua alma, das noites que você passa revirando e a cama torna-se pequena, em alegria, em alegria. Ele usa a maldição para trazer bênção. Como é bom ouvir isso, né? Isso é uma verdade. Até que Ele enxugue definitivamente as nossas lágrimas. Basicamente, o Senhor está dizendo isso. Você precisa. Eu queria que você lesse comigo lá em Salmos 30, 11 e 12. Abra sua Bíblia. Enquanto você acha, meu querido, nós precisamos entender que há um Deus, meu querido, que não quer que nós nos tornemos refém da dor. Você pode entender isso? Você pode deixar isso entrar no seu espírito? O que Deus está querendo falar com você nessa noite é que Ele não quer. Lágrimas existem, dor existe, as mazelas da vida trazem dor, mas Ele não quer que nós nos tornemos reféns da dor, da tristeza, da decepção. Ainda que ela passe pela nossa vida, Deus tem um plano maior de transformá-lo em alegria. É básico, você não pode esquecer isso. Você está passando por dor, tem chorado. Há um plano maior. Ainda que isso aconteça na nossa vida, e acontece, Ele não quer que você continue ali nesse estado. E Ele tem o poder de transformá-lo em alegria. Acharam o salmo? Diz assim: mudaste o meu pranto, regozijo em festa,
Tem até uma música. Tiraste o meu lamento. Outra está silício, é a mesma coisa. E me cingistes de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Só Deus tem o poder de substituir a tristeza por alegria. E a Bíblia fala de transformação. E lá em Jeremias 31:13 diz assim também: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos se tornarão o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Queridos, no livro de Esther, vocês conhecem a história, está lá registrada a história, é linda a história de Esther. No capítulo 9, verso 22, havia uma sentença declarada para aquela nação do povo de Israel. E aquele dia seria um dia de tristeza, de pranto, de dor. Havia uma sentença determinada. E Deus, naquele dia, muda toda a situação. E lá em Esther 9:22 diz: como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádiva aos pobres. Um dia em que o povo seria fatalmente atingido, um dia de tristeza. Deus entra, Deus intervém nessa história. Deus intervém poderosamente. E como um passe de mágica, não é mágica, é poder de Deus, porque o poder de Deus não é mágica, é real. Ele muda a história. E naquele dia, os inimigos conheceram o Deus de Israel. E ele transformou em folguedo. E o Senhor está dizendo: naquele dia, hoje, talvez você esteja vivendo, há uma sentença determinada. Satanás já proferiu coisas sobre a sua vida. E por mais que você tenha lutado, você está patinando e vivendo decadência. E o Senhor está dizendo: acorda, porque há algo errado. Eu trabalho com isso. Eu tenho poder para mudar essa situação. Mas você precisa aprender. Queridos, há na palavra de Deus, preste atenção nisso, situação onde a lágrima precede de um grande milagre. Precede de um tremendo milagre, uma tremenda intervenção de Deus. E a primeira está registrada em João 11:35. Jesus está diante da sepultura de Lázaro. Lázaro era um amigo chegado. Ele recebe a notícia que ele estava doente. E ele diz assim: ele não sai do lugar, ele fica lá. É chamado a atenção por Marta por isso. Lamentam porque ele não sai do lugar. E depois fala: não precisa ir porque ele já morreu. Ele diz: Lázaro dorme e eu vou lá para despertar. O Deus em carne está diante agora da sepultura de Lázaro e ele chora antes de acontecer o grande milagre. Ele sabia que pelo poder da palavra dele, segundos depois, instantaneamente, aquele choro transformaria em alegria daqueles que estavam em volta. E Jesus reservou o direito de chorar para nos ensinar. Porque antes ele ouviu e agora ele está vendo a situação. Deus é sensível. Se Jesus chorou, por que não chorar? Aí você fala: mas toda lágrima tem o poder de ser transformada em alegria. É isso que o Senhor está querendo ensinar para você. Quando Ezequias chora porque recebe uma mensagem do profeta Isaías de que ele ia morrer, a atitude dele foi se conformar que ele ia morrer? Não. Ele chora e ora. Olha o que Deus está querendo falar com você. Ele chora e diz assim: eu não vou me conformar com isso. Eu não quero me conformar com isso.
Ele chora e ora. Só que ele chora para a pessoa certa. Amém? Como você tem que chorar? Tem muitas maneiras de chorar. Você esqueceu de quem é? Me deixa sozinho, agora está tudo perdido mesmo. Tem jeito não. Ah, se eu fosse Deus, não vai ter mesmo. Safado. Aprendeu tanto, ouviu tanto falar, não pratica. É que Deus não é assim igual a gente, né? E Ele está falando mais uma vez. Como você tem que chorar? O profeta Ezequias, ele não se conformou com aquilo. E ele chora. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E viu o choro dele, porque quando o profeta Isaías está saindo, ele diz: volta lá, diga para ele que eu ouvi a oração e vi as lágrimas dele. Queridos, tem uma semana para terminar o ano. Talvez você precise chorar da maneira correta. Chorar para quem tem o poder de colher essas lágrimas e transformar em alegria. Chorar não se conformando com a situação. Não um choro de lamento. Não um choro que vai já soltando sarrafo, que Deus não te ama e de que Ele não está interessado em você. Se na Bíblia a promessa dele é grande, e Ele fala que Ele recolhe, Ele vê as tuas lágrimas, e tem registro de que lágrimas precederam de milagres. Essas lágrimas de Ezequias precedeu o milagre, porque Deus não só ouviu, como mudou a situação. Diga para ele que eu vi e ouvi, e diga para ele que ele vai viver. Ele tem mais 15 anos de vida. Outro milagre na Bíblia que foi precedido de choro foi o milagre de Ana. Está registrado lá em Samuel capítulo 1. E vai indo até o 17. Ela era estéril, ela queria ter um filho. E ela vai ao templo chorar diante da pessoa certa. Ela não podia ter filhos. Ela não se conformou. Vocês estão entendendo? Ela não se conformou com a situação, porque ela via a Penina lá. E Penina rejeitava. E hoje não ter filhos não é como antigamente, porque a mulher já não era nem contada. Não podia falar, imagina, por isso que eu estou vivendo nessa época. E não ter filhos não servia para nada, porque a única função da mulher era procriar. Então ela rejeitada. E era uma humilhação. E ela falou: eu não me conformo. E ela olha para o Deus que muda a situação. Quando o homem não pode mudar, quando não há meio suficiente para aquilo mudar, ela vai até o sacerdote e lá ela começa a falar, a chorar diante de Deus. Eli, eu estava falando hoje, Eli teve um discernimento muito opaco, não teve discernimento nenhum. Fala para ela: você está bêbada, você bebeu. Eu acredito que Ana bebeu sim depois do vinho novo, desse odre. Ela bebeu das lágrimas colocadas no odre, quando transformou em alegria. Porque no livro de Samuel diz que o Senhor ouviu a oração dela. E ela podia ficar chateada, porque ele falou: você está embriagada. A mulher falou: não estou. Eu estou com a minha alma se derretendo ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu pranto, ouviu e viu a sua dor. E colocou essas lágrimas de Ana no odre. E ele cumpriu a palavra que ele diz: lágrimas no odre serão substituídas por alegria. E a palavra de Deus diz, você continua lendo, você sabe que nasceu Samuel. Nasceu Samuel. E Samuel foi um homem de Deus, foi o primeiro juiz na história de Israel. O juiz era um homem cheio do Espírito Santo. Só poderia ser juiz a pessoa que era cheia do Espírito Santo. Não tinha rei. Os juízes julgavam a nação. E Samuel foi esse homem. Ungiu Saul, ungiu Davi. Foi um homem colocado nas mãos de Deus. Foi um homem de excelência. Lágrimas no odre.
quando Ana orou e chorou para a pessoa certa. Qual era a chance de Ana conceber, se não fosse por uma intervenção de Deus? Talvez você já olhou todas as situações que cercam ao teu redor e deixa isso entrar no teu espírito. E as situações dizem não. Mas o Senhor tem o poder de soprar todos os cantos da terra e fazer algo que você jamais esperou. E o que Ele diz para você hoje, não limita o poder de Deus. Não limita esse Deus. Você não conhece? Já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Quando diz não, você diz sim. Muda a tua maneira. Muda a tua maneira. Porque você tem que chorar lamentando. Chorar lamentando é uma coisa. Chorar confiando, como expressão, como atitude de fé, não se conformando, mas tendo a certeza de que Deus moverá em favor. Essas são as lágrimas colocadas no outro. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo, meu querido? Davi, quando estava numa situação de difícil, lá no verso 7 e 8, ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz que eles estavam guerreando. Samuel 30, de 1 a 4, vai até o 7. E quando eles chegaram em casa, a coisa estava feia, porque eles tinham sido saqueados, tinham levado tudo, e a palavra de Deus diz que eles choraram, Davi com os seus homens. Ele sai para o exército, quando volta eles choraram até não ter mais força. Você já chorou até não ter mais força? Eu já. Eles choraram até não ter mais força. Uma tristeza profunda. E aí, a palavra de Deus diz que Davi teve uma atitude. Ele foi buscar uma força em Deus. Sabe o que é isso? Esse choro. Não tinha mais jeito. A situação era séria. E era uma cena de lamento, de dor. Tanto para ele como para o exército do céu. Só Deus tinha poder de mudar. E eu creio que as lágrimas no odre funcionaram para Davi. Porque ele foi para a pessoa certa. E diz assim no verso 7 e 8. Que ele se esforçou no Senhor seu Deus. Apesar da angústia de sua alma. Eu senti já assim. Angústia de alma. Porque quando você passa por perda e você não está esperando, quer dizer, não está esperando, você não quis ver. E quando acontece, você fala, isso não é verdade. Isso não é real. E aí você dorme e acorda pensando que é um sonho. Aí você vê que é real, e aí você começa a inventar histórias, você não volta para casa, foi o que aconteceu com isso? Isso é real, isso não é real. Aí você começa a se enganar. Aí passa o tempo, você está se enganando, foi viajar. E o nunca mais é uma coisa que reverbera dentro de você. Você nunca mais vai ver seu marido aqui na terra. Você nunca mais vai sentar na mesa. Você nunca mais vai ouvir a sua voz. Aí eu começava a fazer com que eu estivesse ouvindo e eu me chamava. É uma coisa paranoica. E eu tentava fazer como ele estivesse me chamando. E eu falando. Eu saía da igreja, parava, porque eu via às vezes uma pessoa parada. E eu falei, ele está lá do outro lado, parecido fisicamente. A mente, a razão dizia não, mas a emoção é ele. Você começa a inventar. Até o dia que você diz nunca mais. E você tem que viver. E você chora, você chora, você chora. Você busca as respostas. Você busca, você pergunta. E você não tem resposta. Parece que o céu está blindado. Aí você diz, mas isso passa porque tem o consolo. Ah, meu querido, se essas lágrimas não forem colocadas no olho, não há consolo. Porque a angústia de alma
faz você entender que nunca mais você vai sumir. Eu fiquei anos e anos, eu parei com os cultos aqui no dia 31 porque eu não conseguia ver fogos. Eu não conseguia ouvir fogos. Isso é frescura, pastor. Porque os fogos me traziam a lembrança de todos os anos, quando eu me reunia com a família e orava. É um lamento de alma. E nessa hora que o Senhor está dizendo, como é possível vir alegria se essas lágrimas colocadas no odre do Senhor podem ser transformadas assim? Até um dia que eu falei com o Senhor, Senhor, colhe isso. Eu não sei como isto vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E eu viverei dias de alegria. Eu sorrirei novamente. Mudará o meu pranto. Mudará as trevas que pairam na minha vida em alegria. E eu experimentei isso. Davi se esforçou no Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus não só respondeu o que ele perguntou, mas além do que ele perguntou. Sabe, queridos, no Salmo 30, antes de eu falar, estou terminando, no Salmo 30, eu vou falar sobre o Salmo 30. Não há como tirar o choro da nossa vida, o que o Senhor está querendo dizer para você. Agora. Mas haverá um momento que Deus vai fazer isso. Mas se temos que passar por isso, e temos, e não se iluda, então vamos passar da maneira que Deus quer que passemos, para vivermos a promessa dele aqui na terra. Amém? Aqui na terra teremos alegrias também, teremos momentos de festa também, subiremos em altos degraus também. Amém? E para Deus não importa. Tempo para Deus é assim. É a palavra, é o poder da palavra dele. Volta lá, fala para ele que ele vai viver. Eu ouvi e vi a oração dele. Você está entendendo? Mas sabe por que muitas vezes não consegue? Porque você limita o poder de Deus. Você diz palavras que Deus não quer ouvir. E quando você diz, você limita o poder de Deus. Estou cansada. Ajoelhe. Sabe quando a minha irmã separou do primeiro marido pela primeira vez? O estado dela, eu estava morando em Amparo. O estado dela era deprimente. E eu fui orar ao Senhor. Eu estava muito triste e eu chorei. E aquele dia em que eu orava, eu entendi o que o Espírito Santo diz quando fala que ele ministra com gemidos inexprimíveis. Eu não tinha mais forças. E aquela oração teve o poder de mudar a situação. Porque 3 dias depois o João Paulo voltou para casa. Meu marido saiu na madrugada, fez um bate e volta. E eu falei, Senhor, eu não sei mais nem o que falar, mas eu vou me derramar nos teus pés. Não me conformo com isso. E só o Senhor pode mudar. Estas são as lágrimas que o Senhor transforma em alegria. As lágrimas de lamento, de revolta, elas não transformam em alegria. Está entendendo, igreja de Deus? O Salmo 30, verso 5 diz: quando a Bíblia fala de noite, a sua simbologia está ligada aos dias de aflição. E a nossa vida não será só marcada por noites. O Senhor disse, filho, a sua vida não será só marcada por noites, embora virão as noites. Virão as noites escuras, virão os choros. Mas haverá um momento em que a luz de Deus, e eu termino, e eu quero que você preste bem atenção. Haverá um momento que virá a luz de Deus, e essa luz vai dissipar as trevas, vai dissipar a escuridão.
E nós precisamos, enquanto filhos de Deus que somos, para fazer digno a esse nome, essa bandeira que levantamos, nós precisamos acreditar que Deus tem o poder. Diga: Deus tem o poder de mudar a tristeza em alegria. Eu quero terminar lendo com você o Salmo 126 e falando só uma coisinha que eu acho lindo e eu não vou deixar de falar. Eu não sei se vocês se lembram, mas vai estar gravado e vocês vão poder ouvir e vão poder aplicar isso no dia a dia da sua vida, quando você estiver a sós com o Senhor. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Querido, o verso 4 diz que fez-nos regressar outra vez. Tirou-nos do cativeiro de que maneira? Como as correntes do sul. É a mesma coisa que as correntes do Negev. As correntes do sul são as correntes do Negev. Um deserto implacável, areia e montanhas a perder de vista. Você olha e você só vê isso. E aí você está deparando com aquele deserto. Você diz: impossível. É impossível ver água neste lugar. O tempo fecha, chove um pouco, mas a Bíblia diz como as correntes do Negev. Sabe o que ele está dizendo? De repente, quando você não imagina, porque não tem sentido, aquilo se enche de água. Sabe por quê? Você avista só montanhas, é um terreno pedregoso, areia e pedra. Começa a chuva, e as chuvas vão vindo e vão passando entre as montanhas. O solo é pedregoso, é arenoso, não absorve a água, e aquelas chuvas vão se tornando cadeias d'água, e aquilo vem vindo, aquilo vem vindo, vem vindo, e de repente aquilo vira um mar, como as correntes do Negev. Deus vai fazer na sua vida. Você está olhando, só sequidão, só pedra, mais tristezas do que alegria, mais choro do que riso. Um ano que você esperou e você diz: isso é a mesma coisa. O Senhor diz: como as correntes do Negev, você também não vê nada, mas vai chover, e elas virão, e elas virão, e elas virão. E de repente, se você não correr, você pode ser tragado, porque aquilo se torna um mar. Esse é o Deus que está neste lugar. É o Deus que manda te dizer: chore diferente, sem lamentar. E se você lamentou, Ele está aqui para dizer: filho, fala. Só eu tenho poder, eu tenho ouvido, eu tenho visto. Chore e ore. Só Ele tem poder de transformar, de mudar. Não sei o que você está vivendo, meu querido. A gente conhece muitas histórias, mas muitas histórias nós não conhecemos. E eu estou pregando porque eu também preciso ouvir essa palavra. Eu preciso dela para a minha vida.
Esse trecho, quando fala como as correntes do Negueb, isso vem à minha mente e eu começo a imaginar as coisas sem sair, seguidão. E eu começo a trazer pela fé essa verdade. E eu então começo a ter a postura e a atitude de fé. Chore com a postura de fé. Chore diante do Senhor. E se chorou errado, o Senhor está aqui hoje para colher estas lágrimas. Você pode pôr aí os pedidos e nós vamos orar. Pastor, você pega essa, pastor Carlinhos, você pega essa caixinha. Talvez você não possa escrever, mas você pode fazer isso agora. Imagina o Senhor passando, recolhendo agora.
depositamos ao seu altar todo o nosso ser, todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos, todas as nossas frustrações também, todo o nosso lamento. Mas agora revertendo, Pai, uma postura de fé, tendo a consciência de que esta postura, esta dor, este lamento, estas lágrimas, oriundas desse esmagar da alma, estão guardadas no odre do Senhor. E com o teu poder, que só é teu, nós cremos que se transformarão em alegria. E nós profetizamos, Pai, que nesta noite faremos uso da palavra que o apóstolo Paulo nos diz: porém eu prossigo para o alto, deixando para trás as coisas que ficaram, as coisas que me maltrataram, as coisas que me trouxeram dor, as coisas que machucaram a minha alma. Eu prossigo no alvo para receber, em busca do galardão, daquilo que o Senhor tem para mim. E o que ficou para trás não mais me afetará, porque eu estou depositando hoje no odre do Senhor todo o meu lamento em relação a isso, todo esse esmagar da minha alma, oriundo dessas situações. E hoje, Pai, antecede o culto que antecede o ano que vem, o ano novo. E que o ano novo venha com alegria, com fogueira, e que a nossa boca se encha de riso, que a nossa alma se alegre ao Senhor e possa falar como aqueles que estão cativos: estamos como quem sonha. Ah, Pai, nós dependemos de Ti. Vamos ficar como aqueles que sonham, e a nossa boca se encherá de risos, e o nosso coração transbordará da alegria do Senhor. Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus? Você acredita que você pode ter uma postura de fé para fazer isso que o Senhor quer?